Avaliação da aprendizagem. Conceitos básicos. Avaliação. Avaliar não é aterrorizar. Também é mais que registrar erros. É apontar a direção. É valorizar o progresso alcançado, para não ter que retornar ao ponto de partida. É intervir no momento certo. É dar acesso às informações necessárias. É oportunizar ao aluno corrigir seus próprios erros e é garantir novas oportunidades de aprendizagem. A avaliação é o processo que revela como que o aluno aprendeu, como ele mudou o seu jeito de pensar, alcançando as expectativas previamente trocadas. Os objetivos são bem claros, ou seja, sua função é verificar o quanto do conteúdo ensinado foi absorvido pelo aluno, bem como analisar se eles estão conseguindo acompanhar a programação curricular. Podemos avaliar nossos alunos com provas, trabalho em grupo, debate, autoavaliação, seminário, relatório individual e assim por diante, sendo que temos por objetivo conscientizar esses futuros professores que estão concluindo o magistério de que a avaliação não se restringe apenas à medida a quantidade de informações retidas pelos alunos, onde a avaliação assume um caráter seletivo e competitivo, pois a avaliação assume dimensões mais abrangentes, elas não se reduz apenas a atribuir nota. Bom, e assim temos, então, 4 tipos de avaliação: a avaliação somativa e diagnóstica, a mediadora e a educação infantil. Vamos seguir e vamos ver cada uma. Avaliação somativa. Tipo de avaliação que ocorre ao final da instrução, com a finalidade de verificar o que o aluno efetivamente aprendeu. Inclui conteúdos mais relevantes e os objetivos mais amplos do período da instrução. Visa a atribuição de notas, fornece feedback ao aluno, informa quanto ao nível de aprendizagem alcançado. Se este for o objetivo central da avaliação formativa e presta-se à comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais de ensino. Foi assim classificada por Benjamin Bloom e seus colaboradores, cujos estudos apontam para outros dois tipos de avaliação, a formativa e a diagnóstica. A classificação da avaliação foi concebida por Bloom com o intuito de clarear os objetivos do sistema educacional, sendo um apoio aos profissionais da educação que têm que elaborar avaliações e montagem de currículo, criando assim uma padronização do trabalho e facilidades na mensuração dos objetivos. A classificação considera o domínio cognitivo. Bloom cita ainda os domínios afetivos e psicomotor, na qual não são classificados relacionamentos de professores e alunos, materiais de ensino empregados ou mesmo o conteúdo, mas sim o comportamento esperado, ou seja, os modos em que os alunos devem agir, pensar ou sentir, como resultado de sua participação em alguns conteúdos. Para quantificar e categorizar os resultados da avaliação somativa, geralmente as instituições de ensino estabelecem critérios como os conceitos ou notas a serem atingidas pelos alunos. A atribuição desses conceitos deve levar em consideração os componentes curriculares que serão ensinados na escola, sendo estes definidos a partir da matriz curricular do regimento e do projeto político-pedagógico, o PPP. Informar e permitir a análise do desenho individual de cada aluno, consolidando o aprendizado e indicando a necessidade de um trabalho específico de recuperação. Permitir o entendimento da heterogeneidade de uma turma de alunos ao final de um processo, identificando quais grupos se adaptam melhor à metodologia utilizada e quais precisarão de outros estímulos e abordagem. Permitir diagnosticar a razão dos resultados obtidos e a reflexão dos professores sobre a própria prática e métodos adotados,
implementando as reformulações necessárias. Comparar o desempenho entre as diferentes turmas da escola, com vistas em identificar e promover o compartilhamento das melhores práticas entre os professores. Aprovar e certificar alunos que cumpriram os requisitos necessários estabelecidos para a etapa avaliada. É importante destacar que a avaliação somativa deve ser apenas parte do processo avaliativo de uma instituição, juntamente com as avaliações processuais ou formativas, que têm a função de trazer visibilidade sobre a aprendizagem e processos educacionais com uma frequência muito maior. Ela consolida o aprendizado dos alunos em determinada etapa e contribui para a instituição de ensino reavalie o seu conteúdo para que a instituição de ensino reavalie o seu currículo pedagógico. Avaliação diagnóstica na prática, como aplicar na sua escola. Quando temos sintomas de uma doença, procuramos um médico, para ele nos dar um diagnóstico. Quando um aluno apresenta dificuldades na escola, é preciso fazer o mesmo, para que ele possa resolver suas questões de aprendizagem. O professor estuda os sintomas de mau desempenho, investiga as causas das dificuldades e dá indicações do que é preciso ser feito para que a criança ou adolescente melhore sua jornada educacional, ou seja, faz uma avaliação diagnóstica. O professor utiliza as informações das avaliações diagnósticas para nortear o que e como ensinar. Podemos dizer, então, que a avaliação diagnóstica possui 3 objetivos principais: identificar a realidade de cada turma, especificamente de cada aluno, observar se os alunos estão desenvolvendo ou não as habilidades cobradas para os processos de ensino e aprendizagens, refletir sobre as causas das dificuldades, definindo assim as ações necessárias para trabalhar as defasagens encontradas. Algumas formas de usar a avaliação diagnóstica: produção de redação, leitura e interpretação de textos, debates, análise de dados da turma. Avaliação mediadora. Desde antigamente, a avaliação é baseada em notas e provas. Segundo Hoffman, esse sistema de avaliação é vago, uma vez que apenas aponta falhas no processo de aprendizagem. Além de discriminar e selecionar, reforça a ideia de uma escola para poucos, e para ela, a avaliação exige prestar atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor-lhe questões novas e desafiadoras, guiando-o por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual. Para a neurociência, o aluno precisa e deve ser instigado, provocado e deve ser ativo em sua aprendizagem, e que cabe ao professor orientar e oferecer condições para que o mesmo desenvolva suas potencialidades. Ou seja, conforme Daniela Marte Barros falou, quanto maior a empatia entre o professor e o aluno, maior será o aprendizado. Deve-se levar em consideração tudo e todo o conhecimento que o aluno traz consigo e partir deste conhecimento para chegar ao conhecimento que queremos que eles aprendam. Ou conforme Luquezzi, necessitamos de um currículo centrado no desenvolvimento, na construção, na experiência da igualdade e da democracia. Pois, nesse sentido, a avaliação é o ato de subsidiar a construção de resultados satisfatórios. Necessitamos de um currículo que valorize os conhecimentos prévios do aluno, que o respeite e valorize como um indivíduo formador de opinião e ser crítico da realidade que o cerca. Temos de abrir mão do poder autoritário e aprender a viver democraticamente, o que implica em servir e não impor.
Entenda o papel do professor na avaliação da educação infantil. Os professores estão presentes no cotidiano da criança e acompanham de perto o seu desenvolvimento. Além de exercer a função de educador, o professor deve ter atenção à maneira que cada aluno interage com os colegas e demais professores, durante as aulas e no decorrer das atividades. A partir disso, a gente vai conseguir identificar qual área do conhecimento o estudante tem mais facilidade em apropriar-se, bem como conhecer aquelas que apresentam alguma necessidade educacional. Esse processo permite o acesso às potencialidades e dificuldades deles e possibilita o direcionamento do planejamento de forma favorável ao ensino, aprendizagem e desenvolvimento individual. A gente pode começar a ver as maneiras de avaliar os alunos na educação infantil. Primeiro, a gente tem que observar e registrar os seus principais apontamentos. A observação e seus respectivos registros são instrumentos muito importantes no processo de avaliação. As observações devem ser intencionais e ter como objetivo conhecer a criança integralmente, bem como subsidiar as ações a serem desenvolvidas no contexto escolar. O registro traz apontamentos de tudo que foi observado durante a prática pedagógica com um enfoque central no aluno. Eles podem ser feitos em cadernos, fichas específicas adaptadas, fotos, vídeos, enfim. A segunda maneira da gente avaliar é conversar com os alunos. Não basta realizar uma avaliação sem conversar com a criança antes e entender o seu lado. A gente precisa dar voz ao aluno para que ele não seja avaliado sob uma única perspectiva. Assim, ele pode expor o que acha da aula, da escola, dos professores, dos colegas e dos outros elementos que o envolvem no ambiente escolar. 3. Elaborar relatório e dossiês. Para realizar a avaliação dos alunos, é importante fazer relatórios sobre cada um deles ao final de cada etapa. Como esses relatórios serão entregues aos pais, a elaboração deve ser bem precisa acerca das informações coletadas. 4. Outra forma importantíssima, dialogar com os pais para entender o contexto familiar da criança. Embora a avaliação da educação infantil seja uma tarefa importante da escola, é preciso que ela seja realizada em conjunto com a família. Isso porque tudo que acontece na escola na vida da criança reflete diretamente no processo da escolarização. 5. Criar formas de autoavaliação para as crianças. Propor a autoavaliação em sala de aula possibilita às crianças a administração dos próprios comportamentos, sentimentos e até pensamentos. Apostar nas avaliações diagnósticas. A utilização de avaliações diagnósticas ajuda o professor a identificar as potencialidades e dificuldades específicas das crianças. Envolver os alunos em práticas e atividades culturais é importantíssimo. Propor aos alunos envolvimento com práticas e atividades culturais é uma iniciativa importantíssima a ser adotada pelo professor, que, além disso, promove momentos educativos em sala de aula. A avaliação na educação infantil tem como objetivo mostrar ao professor o progresso e regresso dos seus estudantes. A avaliação deve ser feita para servir como norteação no planejamento do professor, conforme as necessidades de cada estudante. Hoffman expõe que os professores utilizam a mesma forma de avaliar para todos os estudantes, esperando assim resultados previamente esperados, não compreendendo que cada estudante tem um jeito particular de lidar com cada situação expostas. Nesse contexto, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil determinam as instituições de ensino criam métodos para avaliar o desenvolvimento do progresso de ensino e aprendizagem. Essas avaliações não podem ter o objetivo de classificar, mas sim registrar cada conquista e dificuldade das crianças, corroborando com afirmações de Lukács. Segundo Hoffman e Vasconcelos, o conhecimento dos estudantes não deve ser medido por um método avaliativo padrão, pois cada criança tem uma maneira própria de adquirir conhecimentos e resulta numa variação de resultados da aprendizagem. Nesse sentido, percebemos a necessidade de compreender como os estudantes eram avaliados nesse nível de formação,